Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? Jorge Bazaga falando aqui e esse vídeo vai para os meus alunos para poder orientar um pouquinho sobre o processo de escrita, o processo criativo, para que você possa fazer uma boa redação. Então, vai servir para os alunos aí tanto do quinto quanto dos sétimos anos. Você pode pegar esse vídeo aí, poder pegar algumas dicas, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante que você se ligue no seguinte: se você tem um assunto, se você tem um tema que você precisa desenvolver, o que eu te indico a fazer é que você pesquise. Então você vai nos canais, você vai procurar conteúdos, seja na internet, seja em livros, que correspondam àquele tema que você precisa escrever primeiramente, tá? Então, número um é que você estude sobre o tema que você precisa escrever ou que você quer escrever, ok? Então, essa é a primeira dica aí. Então, é necessário sim você pesquisar, você entrar naqueles canais, seja do YouTube, seja aqueles sites que sejam referência para que você possa formar um conteúdo de conhecimento que seja suficiente para você poder dar opinião sobre aquele tema. Então, isso é de fundamental importância, tá bom? Ou seja, você não consegue escrever se você não pesquisar, se você não conhecer sobre aquele assunto. Isso é óbvio, né? Mas acreditem, tem gente que escreve o que vem na cabeça. Obviamente, não chega a ser algo que seja considerável. Então, primeira dica é essa: pesquisa, estuda antes de escrever. Beleza? Vamos lá. Dica número 2. O que eu preciso fazer para que a minha redação ela seja uma redação vencedora? Para aquilo que eu vou escrever, cative, encante, para aquilo que eu vou escrever seja de fato coerente e que faça sucesso com quem lê. Gente, você precisa ser, em primeiro lugar, criativo, como eu já falei no vídeo anterior. O exercício da criatividade é fator número 1 para a pessoa que se propõe a escrever. Então, seja criativo, seja original, tente ser original, tente criar um estilo em que você seja identificado por ele, tá bom? É isso que eu tento fazer com as minhas poesias, com os meus escritos. Isso que os grandes escritores sempre fizeram, pelo menos aqueles que eu admiro, porque hoje em dia você percebe que tem muita, principalmente na internet, principalmente nessas livrarias de books, de livros digitais, você percebe que parece que tem muito livro que é igual ao outro, né? Aqueles livros do estilo de Bianca, Júlia, quem for mais velho aí, vai saber. Se você for meu aluno, você pergunta para sua mãe quais eram esses tipos de livros. Hoje em dia você tem uma certa enxurrada de publicações que parecem ser mais do mesmo. Então, dica número 2, não seja mais do mesmo. Não produza mais do mesmo, não escreva mais do mesmo. Tente sensibilizar o seu leitor pela sua originalidade. Isso aí vai ser sucesso, batata, beleza? Então, fica a dica. Número 3, capriche na sua coesão textual. O que significa isso? O seu texto precisa ter sentido, ele precisa fechar. Como eu já falei nas minhas aulas, você precisa fazer uma redação que tenha início, meio e fim. Você precisa fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Não dá para você fazer uma redação em forma de poema porque não é o objetivo. Eu posso fazer uma redação que seja uma letra de funk, uma letra de rap? Não, porque não é o objetivo. Às vezes, se você gosta de compor, eu não vejo nada demais. Eu acho, inclusive, que isso precisa ser incentivado e você precisa se dedicar a isso. Mas no momento que você precisa, por exemplo, fazer uma atividade, e essa atividade é produzir uma redação, uma produção de texto, você precisa o quê? Se dedicar àquilo. Então, você precisa ter o quê?
coesão textual, você precisa obedecer às regras gramaticais, você precisa escrever de uma maneira ortograficamente certa. Mesmo porque, se essa redação estiver valendo ponto, seja para a escola que você estuda, seja para a atividade extracurricular que você faz, ou seja para uma entrevista de emprego, seja para um concurso, o que vai ser cobrado de você é a sua capacidade de escrever, a capacidade de você expressar o seu pensamento através da escrita. Então, coesão textual é fundamental, e você só faz isso estudando regras de português, não tem jeito, tá? Mesmo porque ninguém aprende, nasce sabendo. Você precisa desenvolver esse processo de aprendizagem. E hoje em dia, por conta de pandemia, por conta da nossa situação pandêmica, você procurar estudar isso em casa, você procurar desenvolver esses recursos estilísticos de produção de texto, isso acaba sendo dever de casa, acaba sendo o primordial, né? Você precisa, se você é estudante, você precisa escrever cada vez melhor. Acaba que é inaceitável que você cometa erros grosseiros de português numa redação. E aqueles erros que sejam mais leves, obviamente que eles vão ser descontados também da sua nota ou do seu conceito com aquilo que você vai apresentar. Então, não esqueça disso. Então, para produzir uma redação boa, você precisa escrever bem. É uma regra de ouro também, ok? Quarta dica. A quarta dica de hoje é você procurar fazer uma ligação bacana no seu desenvolvimento, no meio da sua redação. Você precisa ligar a sua introdução com o fechamento da redação. Então, nessa introdução, você vai apresentar o conteúdo, você vai dar alguma dica sobre aquilo que você vai falar, e na sua conclusão, você fecha o seu raciocínio. Então, esse desenvolvimento, que é o miolo do seu texto, ele precisa ser bastante coerente, ele precisa ser denso, ele precisa ocupar a maior parte da sua redação, né? Não faz sentido você ter uma introdução muito grande e você ter um desenvolvimento pequeno e uma conclusão pequena também, porque a introdução ela ocupou uma parte que não deveria. Obviamente que a função da introdução o próprio nome diz, você vai apresentar aquilo que você quer escrever, aquilo que você quer que o leitor saiba, e é no desenvolvimento que você vai escrever aquilo de uma maneira mais consistente. Então, você perceber essas categorias que existem dentro do seu texto, essas categorias, como que eu vou explicar? Essas categorias de espaço, né, dentro da sua redação, ou seja, é o tamanho que cada setor da sua redação vai ter. Isso também é importante para que você faça uma redação exitosa, ok? O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, resumindo, faça uma introdução breve para que você tenha um bom desenvolvimento. Apresente o tema, né? Relacione ele com algum outro assunto e deixa para você desenvolver aquilo que você quer que o seu leitor saiba no desenvolvimento. A conclusão serve para você poder fechar com chave de ouro aquilo tudo, tá? É onde você vai, de repente, dar uma resposta para o seu leitor, é onde você, de repente, de acordo com o estilo estilístico que você vai escolher, você vai poder premiar o seu leitor com uma surpresa ou com a sua opinião, por que não, tá bom? Mas a perfeita colocação desses espaços no seu texto é de fundamental importância para que você tenha uma redação de sucesso, tá bom? Eu acho que se você observar todos esses pontos que eu falei, eu acredito que você tenha uma boa redação em mãos, tá certo? E o que mais? Bem, eu acho que esses 5 pontos são bem suficientes para que você possa elaborar uma redação legal, tá bom? Então, é isso.
eu vou produzir em breve novos conteúdos. Hoje a gente falou dos 5 pontos que você precisa se preocupar, tá? Para poder produzir uma redação de qualidade, tá bom? Fiquem seguros, sejam responsáveis e até o próximo vídeo. Aquele abraço!